Bom, pessoal, nessa série eu tô compartilhando com vocês, como eu falei, um pouquinho do que foi a minha experiência na minha primeira viagem missionária ao Camboja. No último vídeo, não sei se você assistiu, se você não assistiu ainda dá tempo, eu falei das minhas expectativas, como é que foi a preparação para a viagem, a compra da passagem, o lado espiritual, o que fazer com as minhas filhas para deixá-las aqui de uma forma que não fosse atrapalhar muito o dia a dia delas. Eu contei um pouquinho de tudo isso. Então, se você ainda não viu, volta lá, assiste esse vídeo que tá bem legal. E hoje eu queria comentar aqui, contar para vocês, dar continuidade a isso, né? No finalzinho do último vídeo eu falei com vocês que a minha expectativa, eu estava indo ali naquele lugar para ajudar aquelas pessoas, mas o que aconteceu foi bem diferente disso. Quando eu cheguei no Camboja, a minha ideia, o que passava na minha cabeça é que eu ia conseguir de alguma forma ajudar aquelas pessoas. Eu estava indo para isso, eu achava que eu podia contribuir, que fosse com um abraço, que fosse com um sorriso. Eu achava que de alguma forma eu poderia ajudar alguma pessoa ali naquele lugar. Mas realmente o que aconteceu ali foi muito diferente do que eu imaginava. Eu encontrei uma igreja que está em nascimento, na verdade está em crescimento, uma igreja pequena, mas eu encontrei ali cristãos de verdade, pessoas com uma fé extraordinária, pessoas que passam por tantos problemas, crianças principalmente, que vivem diariamente com o abuso sexual, a falta de amor, a falta de carinho, a falta da presença dos pais, adolescentes que teriam tudo para ser revoltados. Aqui no Brasil a gente vê, né, por muito menos um adolescente briga com o pai, não tem respeito, e lá adolescentes brigando com os pais para irem para a igreja, para conhecer Jesus. Então eu achei que eu ia poder ajudar aquelas pessoas, que eu estava indo para isso, mas eu cheguei lá e vi que era o contrário. Aquelas pessoas me ajudaram. A fé daquelas pessoas, o tanto de problema que elas tinham e ainda assim elas se mantinham firmes. Crianças que mesmo com todo o abuso, com todo o mal que é causado a elas, com a ausência de amor, de carinho, às vezes você chegava e dava um abraço numa criança, ela te olhava como se tivesse ganhado um brinquedo importado, sabe? Eu realmente fui ali para ser ajudada, eu não ajudei, eu fui ajudada. Bom, um dos dias em que a gente esteve lá, a gente foi assistir um culto em uma igreja local, uma igreja cristã, né? A gente foi assistir o culto nessa igreja. Tinha chovido muito no dia anterior e no dia mesmo do culto. E quando a gente chegou na igreja, quando a van dos missionários parou na porta da igreja, eu acho que foi geral, sabe? Todo mundo ficou assim, boquiaberto. Tava tudo alagado, água no joelho mesmo, pra gente poder chegar até a igreja. A igreja ficava num terreno bem amplo e mais fundo que o nível da rua, então tava tudo alagado. E a primeira coisa que eu pensei, quando a van parou, eu falei, não vou entrar aí, não vou de jeito nenhum, vou pegar uma doença, sei lá o que vai acontecer. Tinha lixo em volta, boiando, sabe? Eu falei, eu não vou entrar. Só que quando eu tive esse pensamento e eu olhei para dentro da igreja e eu vi que estava lotado, eu pensei, meu Deus, o Senhor me tirou do outro lado do mundo, me trouxe aqui para que eu pudesse ter uma experiência com Ele, e eu tô aqui questionando, tô aqui pensando se eu vou entrar ou não. Eu acho que foi uma reação meio que assim, quase que involuntária. Eu acho que o Espírito Santo me empurrou assim. E aí quando eu vi, eu já tinha saído da van, eu fui a primeira a sair. E eu já tinha saído da van e eu tava entrando naquela água que tava dando mais ou menos no meu joelho, até chegar dentro da igreja. Devia ser o quê? Um espaço de uns 2 metros. E quando eu cheguei dentro da igreja, o que eu vi me impactou ainda mais. Aquele lugar alagado, sem uma estrutura e lotado. Eu falei, meu Deus, quantas vezes eu já deixei de ir ao culto aqui no Brasil porque estava chovendo, ou porque eu ia precisar esperar muito tempo pela lotação, ou porque eu não tinha uma roupa legal naquele dia, ou porque minhas meninas estavam enrolando. A gente sempre tem um motivo, não é? A gente sempre tem uma explicação para deixar de fazer alguma coisa que é importante. Sempre tem um motivo justo, né? E quando eu vi aquela igreja cheia da presença de Deus, cheia do agir de Deus, foi uma coisa sobrenatural. O culto foi feito em Khmer, que é a língua do Camboja,
e traduzido para o inglês. Eu não falo nenhuma das duas línguas, mas não era nem preciso. Eu não entendia o que estava sendo ministrado, mas a presença de Deus era tão forte naquele lugar que era impossível não ser impactado, era impossível não ser tocado. Foi, com certeza, o culto mais sobrenatural que eu já assisti na minha vida. Quando nós chegamos ao Camboja, a gente foi recebido por um casal de missionários brasileiros que foram, assim, bênção nas nossas vidas. Eles nos contaram um pouquinho dos costumes, um pouquinho de como é a vida lá, dos problemas que eles enfrentam, para que a gente pudesse entender o que é possível ser feito naquele lugar. As pessoas, apesar de tanto problema, o cambojano é carinhoso, ele é amistoso, ele te recebe bem. Então, às vezes a gente passava na rua, num lugar assim, ou numa vielazinha para ir para determinado lugar, e as pessoas estavam sorrindo pra gente. Você via casebres assim muito simples e as pessoas sentadas no chão almoçando, ou algumas em móveis improvisados, e todo mundo sorrindo, todo mundo cumprimentando a gente. As crianças vinham e abraçavam e demonstravam carinho. É um povo muito afetuoso, é um povo muito receptivo. E isso impacta, porque você espera chegar num lugar cheio de problema e encontrar gente com problema, gente que só está chorando, sofrendo. E não, eles são um povo feliz, um povo alegre, apesar de toda a dificuldade. É até estranho falar que é um povo feliz, né? Mas a sensação que eu tinha é que eles olhavam pra gente com um olhar assim de esperança, sabe? Como se os missionários que estavam lá pudessem passar para eles alguma coisa que eles ainda não tinham, mas que era alguma coisa boa. E é justamente essa a ideia, né? Levar Jesus para que eles pudessem realmente ver que é possível ter uma vida diferente mesmo com tanto problema. E eu acho que de alguma forma eles entendiam isso, essa felicidade. Eu entendi, eu creio que foi uma coisa meio assim de esperança, sabe? Apesar de todo o sofrimento, sabe quando você vê lá a luz no fim do túnel? O sentimento que eu tive era esse. Eles têm esperança de que as coisas podem ficar melhor, de que as coisas podem ser melhoradas. E a gente estava lá para isso, para falar com eles que pode, que através de Jesus isso é possível. Um dos maiores problemas do Camboja é justamente a área sexual, a prostituição. Então o evangelismo lá ele precisa ser trabalhado de uma outra forma. E essa prostituição acontece desde idades bem pequenas, crianças mesmo já estão envolvidas nisso. O que eu vi lá, o que eu pude presenciar, o trabalho desses missionários é um trabalho de conscientização, principalmente de conscientização. Mostrar aos pais a importância dessas crianças frequentarem escolas, a importância dessas crianças terem a possibilidade de um futuro melhor, não precisarem ir para essa vida que a grande maioria tem, que é a prostituição, que muitas vezes é a única fonte de renda da família. Mostrar para eles que através da educação, que através da cultura, né? A cultura deles mesmo, não impor a nossa cultura a eles, mas através disso é possível essa mudança. E aí junto com isso entra a parte do evangelismo propriamente dita, que é falar que além da possibilidade que uma escola te dá, que uma educação te dá, tem um Deus que cuida de você, que zela por você. Isso é feito com muito cuidado, com muito carinho. Existem algumas normas no país, a gente não pode falar abertamente sobre Jesus, então você só pode falar se você for questionado. Então tem todo um cuidado que você tem que ter para que esse evangelismo funcione. Mas o que eu vi lá, nessa casa especificamente desses missionários, foram 40 crianças aproximadamente amadas, cuidadas, ensinadas, sabe? Elas são realmente cuidadas, elas são evangelizadas. E não só nessa parte de falar de Jesus, mas de dar para elas mesmo uma esperança de uma vida melhor. É um trabalho de formiguinha, né? Uma coisa pequenininha e que um pedacinho de cada vez. Mas o que a gente nota e o que os pais comentavam e falavam, principalmente com esses missionários, é a mudança na vida das crianças, em vários sentidos. Como muitas são abusadas, elas, apesar de serem carinhosas e amorosas com a gente, elas são entre si arredias. E essa mudança, esse evangelismo,
possibilidade de uma mudança de vida acaba trazendo para elas mudanças reais e até um pouco rápidas, no sentido de os pais começarem a notar que entre si elas estão se tratando melhor, com os pais elas estão mais atenciosas, aí a criança começa a querer ir à igreja, aos poucos um pai vai também, o outro vai, e aí um vizinho viu que naquela casa as coisas estão começando a ficar diferentes, quer participar também. Então, pequenas atitudes, pequenas mudanças no dia a dia deles vai fazendo com que a coisa vá crescendo e, entre aspas, contaminando outras pessoas, né? Isso vai se espalhando. Uma coisa que eu vi que chamou a minha atenção foi como eles dão valor às coisas, às oportunidades que caem nas mãos deles. Quantas vezes a gente aproveita isso aqui, né? E lá, como as oportunidades são poucas, a impressão que a gente tem é que eles tentam agarrar e aproveitar essas oportunidades. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque quantas vezes a coisa passa na nossa mão, a gente não vê ou não aproveita como poderia, né? Então isso é uma coisa que me chamou muita atenção na cultura deles. É uma cultura de reconstrução, né? Eles estão reconstruindo um país, reconstruindo vidas, e para isso é preciso valorizar oportunidades. E isso me chamou muita atenção e eu realmente quero trazer isso para minha vida. Mesmo em meio a tanta esperança, tanta coisa positiva e proveitosa que eu vi lá, tiveram coisas muito pesadas e coisas que me impactaram negativamente de uma forma que eu não consigo nem descrever aqui para vocês. E uma das coisas foi o abuso infantil. Crianças mais novas do que as minhas filhas vivendo situações que aqui a gente não consegue nem imaginar. Isso realmente me impactou muito, isso realmente aliás, não nem impactou, me desestruturou. Algumas vezes eu precisava sair dos lugares que a gente estava para não chorar na frente dessas crianças, para não, sabe, para ficar forte. O abuso moral, o abuso sexual, o abuso em muitos sentidos, com relação a crianças tão pequenas, tão indefesas e tão cheias de esperança. É engraçado, né? Isso realmente me incomodou e foi extremamente difícil. O mais chocante para mim foi pensar que isso que acontece lá, esse abuso sexual, esse abuso moral com relação às crianças, é de certa forma cultural. Faz parte da vida deles, é quase que geral, acontece com a grande maioria das crianças, acontece com muita gente. E isso é chocante porque os pais sabem, todo mundo sabe, e não tem aqui uma atitude assim para pôr um fim nisso. O que mais me chocou foi esse abuso, essa questão cultural deles, que é muito diferente da nossa. Bom, gente, hoje eu vou ficar por aqui, vou parar por aqui esse vídeo, mas tem muita coisa que eu ainda gostaria de compartilhar com vocês, e principalmente com relação a essa questão que eu acabei de falar, né, do abuso. Eu queria muito que vocês estivessem aqui comigo no próximo vídeo, para que eu preciso que vocês estejam aí para que eu possa estar aqui. Então, se você gostou desse conteúdo que você assistiu, se você acha que de alguma forma isso pode contribuir com alguém, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com alguém. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, porque eu quero continuar compartilhando isso com você para que juntos a gente possa mudar essa realidade. Então eu estou te esperando aqui no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, de apertar o sininho das notificações, deixa seu comentário, me fala o que você está achando, me fala o que a gente pode mudar ou o que a gente pode fazer juntos para melhorar isso. Estou te esperando no próximo vídeo. Até lá!